Olá pessoal, sou o Gabriel, estou cursando o terceiro período de Administração Integral. Eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais sobre o tema motivação e liderança dentro do ambiente de trabalho. Primeiro, vamos passar pela motivação, entender o porquê que nós estudamos a motivação dentro do ambiente organizacional, desenvolver sobre o tema e depois concluirmos. Após isso, vamos também entrar na parte de liderança nos mesmos modos que da motivação. Ter uma introdução inicial sobre o tema, desenvolver sobre o tema e depois chegarmos à conclusão. Certo? Vamos lá. Então, por que nós estudamos a motivação? Pessoas, indivíduos possuem motivações e razões diferentes, então a gente precisa descobrir o que levam as pessoas a se movimentar e quais são as suas fontes de energia e fontes de motivação dentro do ambiente de trabalho. Então, para a gente entender as motivações atuais, a gente precisa entender o contexto atual do trabalho. Então, o contexto atual é voltado para várias inovações tecnológicas e essas inovações tecnológicas têm a tendência de substituir a mão de obra humana dentro do ambiente organizacional. A gente precisa levar em consideração também o comportamento atual dentro do ambiente de trabalho. Hoje, pesquisas indicam que quanto mais controle do tomador de decisão, seja o gerente ou administrador, sobre as pessoas, tornam, vamos assim, as funções delas, o seu trabalho improdutivo. Algo fundamental dentro das motivações para a gente entender é a teoria do condicionamento, que teve como autores o Pavlov e o Skinner, que foi uma teoria presente em vários países e tinha como objetivo tornar os padrões comportamentais iguais de pessoas para pessoas. Por isso que ela é considerada uma teoria comportamentalista, porque as pessoas eram consideradas praticamente iguais umas às outras. Então, elas, segundo os autores, possuíam o mesmo pensamento, a mesma reação a determinada situação. Agora, entrando na parte de motivação, segundo autores, para Taylor, nada melhor que o dinheiro para criar a motivação. Já para Mayo, ele diz que a motivação é proposta através do grupo social que a pessoa está inserida. Para McGregor, os fatores motivacionais estão ligados às próprias autorrealizações das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E para Herzberg, os fatores motivacionais estão ligados aos ambientes externos, ou seja, ao intrínseco do indivíduo. Por fim, Archer diz que os fatores motivacionais não são apenas externos, como diz Herzberg, mas também internos, que vêm do intelecto do indivíduo, ou seja, a motivação vem dos fatores internos e fatores externos. Algo relevante dentro das motivações é o fator da autoestima, onde ele é fundamental dentro do ambiente organizacional e ele varia de acordo com cada indivíduo, ou seja, a autoestima também ela é originada de fatores internos. Assim, concluímos o tema motivação. Dentro desse assunto, a gente percebeu que as motivações são geradas, são descobertas através dos ambientes externos e internos. Os externos é o ambiente de trabalho e os internos são as personalidades das pessoas. Agora, entrando na parte de liderança, os estudos começaram no início do século passado e eram baseados em pesquisas para tentar encontrar o perfil ideal de um bom líder. E também na década de 50, onde foram estudados o comportamento da liderança. Então, os estudos foram direcionando-se para entender a interação de trocas sociais entre líderes e liderados. E hoje, atualmente, os estudos têm como foco estudar o comportamento contingente dentro do processo de liderança. Entrando na parte de liderança e motivação, hoje é considerada uma boa líder ou um bom líder aquela pessoa que resolve problemas, que tem facilidade para resolver problemas. Além também de ser uma mão amiga
para que seus colaboradores atingem seus objetivos. Agora eu trago para vocês a diferença, segundo autores, sobre chefe e líder. Chefe, ele motiva através de regra, através de controle. E o líder, ele vai na parte ali de identificar as necessidades, como eu disse no slide anterior, ser uma mão amiga. Dentro do tema eficácia do líder, a gente percebe que os líderes, eles são agentes de mudança, ou seja, eles sempre buscam inovar, sempre sair da sua zona de conforto, além também de possuírem habilidades interpessoais, sabem lidar com os vários tipos de pessoas. Agora, diferenciando administradores e líderes, segundo a literatura sobre esse tema, o administrador ele lida com processos racionais, processos técnicos, enquanto o líder, a sua tomada de decisão é baseada na sua experiência. Então, eu até trago para vocês uma frase que ilustra bem a diferença entre administrador e líder. Então, como eu disse, administrador lida com conhecimentos administrativos, o líder lida com seus próprios conhecimentos e a sua experiência. Dentro do estudo da liderança, é importante a gente citar o autor Burns, que fala da liderança transacional, que é a troca entre líder e seguidor, sem nenhuma ligação duradoura, e a liderança transformadora, que está relacionada a uma necessidade existente, um potencial seguidor. No último tópico sobre liderança, vemos que um bom líder ele é carismático, ou seja, ele não diminui as pessoas dentro do ambiente de trabalho, ele sabe lidar com cada tipo de pessoas, além de notar as individualidades, o potencial de cada um. Assim, concluímos o tema liderança. Vimos dentro desse assunto que não existe uma receita certa para ser um bom líder. A liderança vem da personalidade de cada pessoa, mas possui aspectos específicos, como por exemplo, carisma e poder, que a pessoa precisa exercer para ser um bom líder. No mais, muito obrigado.